Nós vamos ter agora, sob a coordenação do jornalista Túlio Milman, um talk show, e eu convido também para compor o nosso palco o engenheiro Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Por favor, Túlio, com a coordenação. Bom, estão chegando as perguntas, são muitas perguntas, e até onde alcança o meu conhecimento superficial do assunto, perguntas altamente pertinentes. Então, por isso, para a gente agilizar, eu vou pedir que, dentro do possível, a gente seja sucinto na resposta, para poder dar vazão aos questionamentos da plateia. Eu vou começar com uma pergunta da Daniela Jacobo, assessora no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nosso TRF da 4ª Região. Eu vou fazer a pergunta dela para o senhor e depois eu vou pegar carona. Por que o plano de expansão insiste em planejar as renováveis como fontes complementares na contramão do mundo? Está fazendo uma pergunta sobre fontes renováveis. Eu colo uma pergunta. O senhor, quando falou da construção de reservatórios nas usinas hidrelétricas, o senhor frisa muito a questão ambiental. E aí eu lhe transfiro a pergunta para o pré-sal. O discurso do biocombustível, ele praticamente sumiu do discurso oficial. A gente via o presidente Lula indo para o exterior, defendendo combustível renovável, tal, e esse discurso praticamente desapareceu em função do pré-sal. Não há uma contradição ambiental nessa ênfase que se dá para o pré-sal quando se fala em meio ambiente? Não existe contradição. Veja, o programa brasileiro, o programa brasileiro de expansão da matriz energética contempla todas as formas de energia. Se existe um país que não pode abrir mão de nenhuma delas, é o Brasil, pelo seu porte, as suas características, um país continental, etc. Veja, o biocombustível, são duas linhas distintas, tem alguns complementares, mas é a questão do etanol e a questão do biodiesel. Ambos continuam tendo a sua expansão, mas dentro dos seus usos específicos. Veja, a indústria da cana-de-açúcar, que produz o etanol e o açúcar, recebe sinais do mercado nacional e do mercado internacional. E essa expansão se dá porque o Brasil tem terra para plantar cana, sem competir com a produção de alimentos e sem atingir os ecossistemas. Então, dentro do nosso planejamento, eu até apresentei rapidamente qual é a expansão de utilização do etanol e do biodiesel, que tem uma legislação que faz com que misture a maior quantidade de biodiesel junto ao diesel mineral. O biodiesel ainda tem um custo maior. Quando a gente coloca dentro do diesel mineral, por razões ambientais, que o biodiesel é muito mais, do ponto de vista ambiental, muito mais favorável, resulta no diesel conjunto mais caro. E o Brasil usa muito diesel no transporte. Então, veja, que é isso que força a utilização de petróleo. O Brasil é um país grande produtor de alimentos, escoa nossa safra agrícola com caminhões queimando diesel nas nossas estradas, usa pouco os nossos rios, não tem ferrovias. Então, a incorporação do diesel, do biodiesel, leva a um custo maior. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma prudente, mas os programas continuam. As fontes ditas novas renováveis, eólica, solar, elas estão entrando no nosso sistema, mas são fontes que têm uma característica de intermitência. Em algum momento, que no ano não tem vento, não gera. O operador nacional ele não consegue despachar, como é usado esse verbo no jargão do ONS, despachar uma energia eólica na hora que se precisa dessa energia, porque pode não ter vento. Já aconteceu na hora da demanda máxima da região sul brasileira, o parque eólico do Rio Grande do Sul não tinha vento, não estava produzindo nada. Então, tem que despachar outra usina. E a mesma coisa se aplica a solar, etc. Então, são fontes complementares que têm um papel importante e vão continuar se desenvolvendo, mas não se pode pensar em atender o sistema brasileiro só com essas fontes. Não é viável isso. Tem que ter as fontes que operam na base, que operam permanentemente e que o operador consegue despachá-las. Pergunta para o deputado Pompeu e para o deputado Pompeu e Guilherme. Quais as principais dificuldades técnicas e jurídicas do consumidor final de se tornar produtor de energia? É, favor relatar casos de sucesso no Rio Grande do Sul. Da própria pessoa gerar sua energia e o excedente entregar para o sistema, pelo que eu entendi aqui, do consumidor se tornar produtor. Acho que é isso, né? Quais as principais dificuldades? Pois é. Hoje, a agência reguladora... Hoje, a geração própria de energia, ela vai... Desculpe, pergunta do Douglas, só para dar o crédito de quem fez a pergunta. A geração de energia para consumo próprio, residencial,
eu acho que hoje vai ficar limitada à energia solar. Eu não imagino um outro tipo de fonte de geração que possa atender É claro que existe a geração a gás natural, a diesel, óleo combustível, mas ela talvez não seja economicamente viável numa escala residencial. De modo que talvez hoje o que seja possível é a energia solar. O custo da expansão, o custo da compra de painéis fotovoltaicos hoje está reduzindo bastante, quer dizer, está caindo em face do crescimento do consumo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu diria que hoje o problema maior talvez seja custo. O gerador, o consumidor hoje pode, se vocês quiserem, se eu quiser na minha casa, eu posso botar painéis fotovoltaicos, eu só preciso fazer uma alteração, uma coisa que é o nosso medidor de energia elétrica, que hoje ele é mecânico, a gente passaria a ter um medidor digital com o tal do Smart Grid, né? Eu esqueci o nome do termo desse medidor digital, enfim, ele permite que eu meça tanto a energia que entra na minha casa, quanto a energia que eu ponho para fora. E a energia que eu ponho para fora, no caso que eu coloco no sistema de distribuição, ela é precificada ao custo do preço de mercado. Então, o arranjo regulatório, eu diria que não é o problema maior. O problema maior hoje é o custo de instalar painéis fotovoltaicos. Para o senhor ter uma ideia, eu pensei em fazer isso na minha casa, na verdade lá no escritório, e até valia a pena, mas o retorno, quer dizer, eu teria que ficar pagando esse investimento e ele seria, eu teria ele todo pago e praticamente amortizado em 11 anos. Eu teria que, durante 11 anos, ficar pagando a minha conta, mais o custo disso. Era uma decisão que eu, na ocasião, não tomei, mas outros já tomaram. Isso já responde à pergunta do engenheiro Luiz, que fala sobre a Alemanha, que tem insolação 40% menor que o Brasil, e tem, o que ele diz, 3 usinas de Itaipu em geração fotovoltaica. Então, o problema continua sendo econômico mesmo, é o preço que faz não valer a pena. Olha só, aí, minha opinião, né, a geração solar, talvez o doutor Altino possa responder melhor, mas a geração solar, ela talvez seja mais viável distribuída, ou seja, em nossas residências, em indústrias, do que concentrada ou remota, como a gente viu aqui na apresentação do Rafael. Aquele tipo de geração, alguns já estão desenvolvendo até ideias de fazer esse tipo de geração em cima dos reservatórios das usinas hidrelétricas. É uma alternativa. Mas legal. Talvez, doutor Altino. Eu vou pedir licença para colocar um outro elemento no debate que nos é muito caro aqui no Rio Grande do Sul. E vem uma pergunta falando sobre Santa Catarina, a questão do carvão, do engenheiro Carlos Abraham. Ele fala que tem uma reserva muito grande lá, aqui também tem. E eu queria botar na discussão essa questão do planejamento central, né, energético, que é feito de Brasília, e que muitas vezes tem-se a sensação de que ele não consegue contemplar a peculiaridade regional e valorizar da forma como poderia ser feito, até em questão de eficiência econômica mesmo, de reconhecer potenciais específicos de região e transformá-los em prioridades. As prioridades são nacionais. Eu queria uma visão de você sobre esse processo, se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. Veja, a situação do carvão na região sul, que é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, durante os últimos 20, 30 anos, teve um competidor com ela, que são as usinas hidrelétricas do Iguaçu e do Uruguai. Essas usinas hidrelétricas são as mais econômicas do Brasil, junto com as do São Francisco e algumas no Rio Grande, lá, Furnas, etc. Por quê? Porque há uma diversidade hidrológica entre essas usinas e a bacia do Paraná. Então, elas se tornam muito econômicas. Então, a solução natural era desenvolver as usinas hidrelétricas do Iguaçu e do Uruguai, como foi feito. O Infina Segredo, Foz do Areia, Itá, Machadinho, assim por diante. O carvão mineral tinha um custo muito maior nesse horizonte, só que essas hidrelétricas já foram aproveitadas. Hoje, o carvão tem a sua competitividade razoavelmente desenvolvida, tecnologia de queima limpa, tá certo? E as restrições ambientais, a restrição está forte, que a nossa legislação previa que não priorizava o carvão por conta da emissão de CO2. O carvão é o maior emissor de CO2 da geração de energia elétrica, mais do que o petróleo e o gás. Veja, essas limitações foram superadas por estas razões que foram colocadas. A região sul precisa de geração de base,
pela característica das suas usinas hidrelétricas em rios torrenciais que não têm regularização. E esta geração de base tem que vir do carvão mineral. Além disso, o carvão mineral é uma fonte extremamente importante para a região carbonífera do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelos efeitos multiplicadores do emprego da economia. Algumas regiões dependem fundamentalmente da indústria do carvão. Então, o Ministério de Minas e Energia defende um programa mínimo de carvão mineral com tecnologia limpa, de queima limpa, e nos últimos leilões foi aberto o espaço para a entrada do carvão mineral. Claro que no processo de competição. E já temos resultados de usinas a carvão entrando no nosso sistema, e tudo indica que no futuro vai continuar essa expansão do carvão mineral, pelas necessidades energéticas e o interesse econômico e social das regiões onde esses empreendimentos serão instalados. Legal. Pergunta, por favor, deputado. Deixa eu só dar uma colaboração. Na verdade, a leitura que a gente faz lá em Brasília é que no sistema elétrico brasileiro, que vai o eólico, o fotovoltaico, a questão da hidrelétrica, a gás, enfim, o carvão é o primo feio. Essa é a leitura, é o primo feio, o parente feio. É aquele que a energia é suja, é isso, é aquilo, é cara. Na verdade, o Brasil vai se acordar a hora que faltar. Aí o carvão, né, aquele que é o primo feio vai virar o primo bonito. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque se houver aí leilões, se o governo regulamentar, se o governo definir, se o governo optar e fizer leilões de carvão, eu não tenho dúvida que nós vamos entrar no mercado. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas eu diria assim, mais a região carbonífera aqui, Candiota está preparada, já tem tecnologia, e a tecnologia no mundo avançou tanto, tal, e é tamanho o avanço que permite tu ter uma energia, não vou dizer tão limpa quanto a eólica, tão limpa quanto a hidrelétrica, mas nos níveis, né, adequados, e aí o Rio Grande do Sul volta a entrar na matriz energética do país, porque hoje nós consumimos muito mais do que nós produzimos. E nós temos aqui fonte de energia muito maior e nós não estamos aproveitando, exatamente por conta desse preconceito que há contra o carvão de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, contra o carvão como um todo, mas, nesse caso, nós ficamos pagando a conta cuja dívida não é nossa. Nós ficamos aí à espera, mas vai acontecer e o carvão vai voltar à cena positivamente. Obrigado. Querem comentar? Já vou colar a pergunta para a FEPAM que tem aqui, pergunta do Vinícius Estival. Por que só tem 3 ou 4 técnicos para atender a todo o licenciamento do setor elétrico no Estado? Ah, não, ela vai lá. Estava demorando, né? A FEPAM não pode sair ilesa de um debate como esse. Não tem como. Eu estava aqui pensando, bom, ninguém faz pergunta porque nós estamos indo bem. Mas nós não temos só 2 ou 3 técnicos trabalhando em energia, não. Nós temos um grupo grande. Temos uma equipe qualificada, dirigida pela Ana Rosa Bered, que é uma especialista do setor, todo mundo reconhece, e queremos reforçar ainda mais. Com o concurso público, que está terminando agora, e a gente vai poder nomear, imagino, no início do 2º semestre, uma prioridade nossa é essa, é a questão da energia, junto com a mineração, que é outro gargalo que a gente tem lá na FEPAM. Então, não são só 2 técnicos, eu não poderia, tem um número exato, mas tem mais de 10, né? Mas eles trabalham em conjunto com as nossas regionais, que também dão suporte, e esse grupo vai ser reforçado ainda mais, porque a gente não quer atrasar nada. Com relação ao carvão, chegou a vez dele, né? Porque vem vindo, primeiro, como o doutor Altino falou, gostei muito de lhe ouvir, aprendi muito. Começa pela hidroelétrica, depois começa as outras, porque o carvão é mais caro e tem uma história feia. Mas agora a realidade é completamente diferente dessa, né? A gente não pode mais ter a visão do que tinha há algumas décadas atrás, e realmente o Rio Grande do Sul ele vai, digamos, ele vai se destacar pela produção dessa energia. Nós já temos lá em Candiota, Seival, que já está licenciada pelo IBAMA, nós estamos licenciando apenas a extração do carvão propriamente dita, então estamos na caminhada, estamos no jogo, né? Sei, quer complementar alguma coisa? Em relação ao carvão, que nós estamos fazendo, já estamos trabalhando, é um planejamento ambiental de Estado,
onde vão ficar localizadas essas usinas termoelétricas. A gente tem que saber qual é a capacidade do ambiente em recebê-las, mas permitir que o ambiente, que essas regiões tenham essas usinas termoelétricas para usar esse potencial energético, essas grandes reservas que nós temos no Estado. Não podemos fechar os olhos. Ele está aqui, ele serve para isso, nós temos que fazer essa utilização. Ainda também para complementação quanto à quantidade de funcionários, a gente ainda tem uma possibilidade, já estamos fazendo uso agora, de pegar pessoas de outras instituições da própria Secretaria de Meio Ambiente e incorporar quando nós temos estes pulsos maiores, as concentrações maiores. Então, nas últimas semanas, já incorporamos 8 funcionários, tanto da Fundação Zoobotânica quanto da própria Secretaria de Meio Ambiente, do Departamento de Biodiversidade, para nos auxiliar no desenvolvimento e na avaliação desses licenciamentos ambientais, que estão agora em voga, que são bastante importantes também para o nosso desenvolvimento. Obrigado. Doutor Altino, pergunta do Gerson. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a política da Eletrobras de se desfazer das suas distribuidoras, Goiás, Amazonas, Piauí, Alagoas, Rondônia, através do Plano Nacional de Desestatização. O senhor falasse um pouquinho sobre essa política. Esse é um assunto um pouco complexo, porque faz parte da estratégia de atuação da Eletrobras como um agente de investimento. O grupo, a Eletrobras, é uma empresa que tem ações nas bolsas, não só brasileiras como internacionais. Ela tem uma fiscalização da CVM, tá certo? Existe um diretor da Eletrobras que tem a responsabilidade de anunciar esses fatos relevantes em relação a isso. Mas esse tema, portanto, é um tema que tem que ser tratado com um certo cuidado por essas características que eu me referi. Essa questão das distribuidoras da Eletrobras é uma questão antiga. Quer dizer, a Eletrobras passou a ser acionista majoritário dessas distribuidoras. São distribuidoras de alguns estados no Brasil, Alagoas, o Acre, Rondônia, o Piauí, assim por diante. E agora, mais recentemente, a questão da Celg, em Goiás. E são empresas distribuidoras que, por razões diversas, tá certo, têm as suas dificuldades, inclusive econômico-financeiras, de enfrentar os desafios de investimento. E a Eletrobras entrou nessas empresas como uma missão de Estado, digamos assim, uma empresa que tem um controle estadual, para facilitar na questão da gestão, na questão da recuperação do serviço, a qualidade do serviço, etc., etc. E essas empresas enfrentam as suas dificuldades. Então, essa questão da privatização dessas empresas é algo que vem sendo falado há muitos anos, muito tempo. Existe um decreto agora que trata dessa questão. Nessa questão da renovação das concessões das distribuidoras, que estamos vivendo exatamente esse momento agora, inclusive o TCU, o Ministério tem tido uma atuação muito grande, e eu diria que uma atuação até muito responsável de levar esse assunto com a complexidade que ele tem para garantir a continuidade do serviço da energia elétrica. Nós não podemos desorganizar esse serviço das distribuidoras, porque isso atinge diretamente os consumidores e a sociedade de modo geral. Então, essa é uma questão que está se inserindo nesse contexto mais amplo, tá certo, de, eu não diria a palavra privatização, mas a Eletrobras, de alguma maneira, considerar que já concluiu o seu papel como gestora e recuperação dessas empresas, e outros agentes assumirem, eventualmente, a posição de dar continuidade a esse trabalho que foi feito. Eu não posso dar uma resposta conclusiva pelas razões que eu me referi anteriormente. Quer dizer, o diretor econômico financeiro da Eletrobras, que é o diretor de relação com o mercado junto à CVM, é que tem que se manifestar publicamente sobre isso. Mas o assunto tem saído na imprensa, e num país que tem uma democracia, eu acho que cabe se levantar qualquer reflexão sobre um assunto dessa pertinência. Muito bem, eu queria chamar o nosso mestre de cerimônias para reassumir o seu posto, mas antes disso queria pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas. Um muito obrigado a eles. Por favor. Obrigado, Túlio. Agradeço desde já a participação do jornalista Túlio Milman, que retorna à tarde para a condução de mais 2 painéis. Também aos nossos painelistas, Altino Ventura Filho, deputado Pompeu de Matos, Guilherme Baggio, secretária Ana Pellini e Rafael Volquinde. Muito obrigado pelas participações de todos no seminário.